Olá e boas-vindas a mais uma análise nossa. É muito bom ter a companhia de todo mundo para mais um mergulho fundo, pegando aquelas informações super detalhadas e transformando tudo num conhecimento muito mais claro e direto. Hoje, a gente vai investigar para valer e tentar desvendar um dos maiores mitos de saúde do nosso dia a dia, sabe? Aquela velha história super repetida por aí, a famosa relação entre usar chapéu, boné e a queda de cabelo. Cara, o tipo de coisa que a gente escuta desde criança, né? Mas será que tem alguma base científica nisso tudo? Bom, é exatamente o que a gente vai descobrir juntos agora mesmo. Para de usar boné, isso vai deixar a pessoa careca. Fala a verdade, é quase certeza absoluta que todo mundo que está acompanhando essa apresentação já ouviu ou até mesmo já falou algo muito parecido com isso. É aquele tipo de aviso onipresente, que passa de geração em geração, de pais para filhos, na roda de amigos. E vamos combinar, na superfície até que soa como um alerta lógico, não é verdade? Aquela ideia de que abafar a cabeça vai asfixiar e prejudicar os fios parece fazer todo o sentido na nossa rotina. Mas olha só, será que esse conselho popular tem algum fundo de verdade? E a resposta curta, direta e super definitiva é não. O boné sozinho não causa calvície. Ponto final. Colocar um acessório na cabeça simplesmente não é o gatilho que faz os fios caírem. Mas calma lá, a história não acaba por aí, tá? A biologia humana quase nunca é tão simples assim. O fato do boné não ser o grande vilão dessa história não significa que dá para usar de qualquer jeito e achar que não tem consequências. Então a grande pergunta que fica é: se o boné não é o culpado direto, o que diabo está realmente acontecendo no couro cabeludo? Beleza, vamos mergulhar nisso aqui. A verdadeira causa da calvície. Para entender por que o coitado do boné foi injustamente acusado por tanto tempo, a gente precisa primeiro focar no que a ciência aponta como a real raiz do problema. A principal causa da queda de cabelo, principalmente a masculina, tem um nome bem clínico: alopécia androgenética. E, como o próprio nome já entrega, ela é impulsionada por uma combinação implacável de duas coisas: genética e hormônios. O grande responsável aqui, o verdadeiro culpado, é a sensibilidade à dihidrotestosterona, ou só DHT para facilitar. O DHT é um derivado da testosterona, que é um hormônio natural do nosso corpo. O que rola de verdade é que algumas pessoas têm folículos capilares que já vêm geneticamente programados para serem supersensíveis a esse hormônio. Percebem a diferença? O boné não altera a genética de ninguém, muito menos a produção hormonal. O processo é 100% interno. Vamos passar para esse próximo ponto e ver como isso se desenvolve na prática. O impacto do DHT não faz o cabelo cair da noite para o dia como num passe de mágica. É um processo bem gradual, sabe? Uma verdadeira miniaturização. Olha só. Primeiro, o fio nasce mais fino. Depois, ele vai ficando mais fraco. Na sequência, ele nasce cada vez menor. Até que no último estágio, ele simplesmente desiste e para de crescer. O folículo vai literalmente encolhendo aos pouquinhos sob efeito do hormônio. Resumindo a ópera, o verdadeiro campo de batalha está acontecendo lá dentro, de forma microscópica, no folículo do couro cabeludo e não do lado de fora, no tecido do boné. O que nos leva a este ponto? Correlação não é causalidade. Agora que a gente já sabe a causa real, surge uma dúvida bem óbvia, né? Se a ciência já sabe que o negócio é genético e hormonal, por que essa lenda ficou tão forte? O segredo está na nossa própria mente. A gente tem essa mania, através de um viés cognitivo, de confundir duas coisas que acontecem ao mesmo tempo com uma relação de causa e efeito. Pense na seguinte frase: muitas pessoas calvas treinam na academia. Poxa, seria um absurdo concluir que levantar peso faz o cabelo cair, não é verdade? Ninguém culparia o supino pela calvície. Agora pega essa mesma lógica e aplica para o boné. O que acontece é que as pessoas que já estão começando a perder cabelo passam a usar chapéus com muito mais frequência, justamente para dar aquela disfarçada nas falhas. Aí o cérebro de quem está vendo de fora faz associação na hora. Nossa, fulano usa muito boné e agora está careca, então foi o boné. Mas, gente, isso é só uma correlação. Uma coisa não causou a outra. Elas simplesmente coexistem. E chegamos aqui o verdadeiro risco dos bonés sujos. Apesar da gente ter inocentado a peça como a causadora da calvície, é fundamental a gente entender as nuances dessa história e o perigo oculto que existe na forma como usamos o boné. O maior erro que alguém pode cometer não é colocar um boné na cabeça, mas sim usar um boné sujo e abafado. Quando a gente usa a mesma peça por muitas horas seguidas, sem dar uma trégua, ela vai acumulando de tudo: suor, bactérias, fungos, aquele óleo natural da pele. Quando você junta o calor, a falta de ventilação e todos esses resíduos biológicos, o interior do boné vira quase que um experimento de feira de ciências. É um verdadeiro paraíso para a proliferação de micro-organismos. É uma realidade meio nojenta, confesso, mas a gente precisa encarar. Reutilizar o boné sem lavar direito é, sem dúvida, um baita problema.
E o que rola quando a gente mantém esse ambiente abafado na cabeça o dia todo? Bom, a lista não é nada animadora. A gente vê um aumento excessivo da oleosidade, a proliferação superacelerada daqueles fungos que acabamos de mencionar, e vem junto aquela coceira chata, irritação e, em casos mais graves, até o desenvolvimento de dermatite seborreica, que muita gente conhece como aquela caspa bem severa. E é exatamente aqui que a coisa se conecta com a queda de cabelo. O abafamento não causa a alopecia androgenética, claro, mas um couro cabeludo que está o tempo todo inflamado, coçando e irritado pode, com toda certeza, piorar muito a queda de cabelo que já está em andamento. Não cria o problema do zero, mas agrava e muito a situação. Agora, o que é realmente interessante sobre esse próximo ponto é que tudo isso nos leva a questionar outro mito que está super colado nesse assunto. Afinal, o cabelo precisa respirar? Tem muita gente que justifica o medo de usar chapéu dizendo que a peça sufoca os fios, impedindo que o oxigênio chegue lá. Vamos colocar isso sob a lente da biologia. A verdade nua e crua é que, sendo bem técnico, o fio de cabelo que a gente vê não respira. Ele não puxa oxigênio do ar para se manter vivo. A parte que realmente importa, a parte vital, que é o folículo lá dentro da pele, recebe todos os nutrientes e o oxigênio de que precisa de um lugar só, da nossa circulação sanguínea, não do ar que está ao redor da nossa cabeça. Então, cobrir o cabelo não asfixia absolutamente nada. A nutrição vem de dentro para fora, pelo sangue. Ou seja, repito, o problema nunca foi a falta de ar fresco no fio, mas sim a inflamação da pele criada por hábitos ruins. Ponto 4. Como proteger o couro cabeludo. Com todas essas informações na mesa, é a hora da gente transformar essa teoria toda em algo super prático para o nosso dia a dia. O segredo aqui, a grande sacada, é adotar uma rotina de bons hábitos. Vamos lá? Jogo rápido. Primeiro, mantenha os bonés sempre limpos. Lavar a peça com frequência evita aquele acúmulo de bactérias. Segundo, evite usar o dia inteiro. Dá um tempo para o suor secar, sabe? Terceiro, pelo amor de Deus, nunca durma de boné. Quarto e quinto, controle a oleosidade e lave o cabelo do jeito certo. Principalmente se o couro cabeludo já for mais sensível, essa higiene diária é inegociável. E por fim, um detalhe importantíssimo, fuja de bonés extremamente apertados. A tensão física de um chapéu puxando os fios o tempo todo pode quebrar o cabelo de forma mecânica, causando a chamada alopécia de tração. Cuidando disso, usar seu boné favorito é totalmente seguro. E para amarrar a nossa explicação de hoje, fica aqui uma reflexão essencial. O boné, de jeito nenhum, é o grande vilão da calvície. O vilão de verdade é a genética, a ação do hormônio DHT e aqueles péssimos hábitos que causam inflamação. A pergunta que a gente tem que fazer não é será que o boné faz o cabelo cair, mas sim como é que está a saúde do couro cabeludo de quem usa esse boné. O acessório em si é inofensivo, é a rotina de higiene por baixo dele que dita as regras do jogo. Muito obrigado por acompanharem mais essa nossa investigação, cuidem bem dessa saúde capilar e até a próxima!